Então, pela graça de Deus, nesta noite eu quero continuar o estudo em Filipenses 4 e vamos ler a partir do versículo 5, Filipenses 4, versículo 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E iremos ficar por aqui na leitura da Palavra de Deus e espero eu expor nos próximos 20 e poucos minutos o que tenho. Muito poderia ser dito, mas vou dizer alguns pensamentos importantes para nós percebermos como é que Deus trabalha, como é que Deus funciona. O grande erro e um dos grandes males em que a cristandade tem pecado, por assim dizer, é em esperar de Deus coisas que Ele não dá. E uma das piores coisas numa relação é nós esperarmos da outra pessoa algo que ela não dá. E várias vezes vemos pessoas a dizer: eu pensava que ele era diferente. E porquê? Porque criam uma ideia de outra pessoa e pensam que ela é como elas gostariam que ela fosse, mas ela não é daquela maneira. E alguns tentam transformá-la, tentam modificá-la. E nós, na nossa relação com Deus, esperarmos de Deus algo que Ele não promete, só vai resultar em desânimo, em revolta, em até afastamento. E muitas pessoas têm acreditado num Deus que não é o Deus da Bíblia. Ou pelo menos não é o Deus da Bíblia de agora. Claro que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas a forma como Deus age para connosco não é a mesma com que Ele agia no passado. E então, nós vemos aqui, é importante nós percebermos isso. E o que Deus quer fazer nas nossas vidas não passa, em primeiro lugar, por dar-nos saúde, amor e prosperidade financeira. Não é esse o principal propósito de Deus. Há uns tempos, um irmão meu, um irmão na carne, perguntava-me assim: mas Deus não quer que nós sejamos felizes? Alguém que cresceu comigo no Evangelho, cresceu comigo nos bancos da igreja. Acerca de certos assuntos, dizia: mas Deus não quer que nós sejamos felizes. E assim, não há nenhuma passagem que diga isso, não é? Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E a verdade, por vezes, passa por perceber que a nossa felicidade não deve depender de termos aquilo que nós desejamos. É muito importante nós percebermos isso. Porque a ideia do Deus não quer que sejamos felizes é aquela ideia que muitos constroem de Deus. Deus quer é que eu me sinta bem com aquilo que eu faço. Paulo estava, do ponto de vista humano, sentia-se bem a estar preso, a estar privado de tudo e mais alguma coisa. Claro que ele, do ponto de vista humano, não se sentia bem. Mas, espiritualmente, ele estava forte. E é importante nós percebermos isto. Porque se não percebermos isto, vamos andar desiludidos. E alguns procuram Deus por essas coisas. E depois desanimam-se, desiludem-se. Porquê? Um pouco como aqueles que, no tempo do Senhor, andavam atrás dele. Porquê? Por causa da comida. Não é? Quando ele começou a falar de um discurso bem mais necessário, que eles precisavam mesmo de ouvir, eles disseram: dura este discurso, quem o poderá ouvir? E foram-se embora. Mas o que Deus quer fazer em nós é, acima de tudo, espiritual. Eu não vou dizer, esqueçam lá o físico, isso não é importante, vamos desconsiderar por completo a parte física e vamos ficar só no espiritual. Não vou dizer isso de maneira nenhuma. Mas o nosso foco não deve ser só o material. Então Paulo diz aqui: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com a ação de graças. Então nós, quando temos algum problema, qualquer que ele seja, e apesar de Deus já saber tudo o que se passa na nossa vida, melhor do que nós pensamos,
Porque Ele sabe tudo. Ele sabe até, o salmista diz, dos pecados que me são ocultos. Ou seja, até havia pecados que Ele cometia que nem tinha consciência disso. Deus conhece-nos melhor do que nós mesmos. Mas ainda assim, Ele quer ouvir. Ele quer ouvir as nossas petições. Porque as nossas petições, eu não digo necessariamente que aquilo que nós vamos pedir a Deus, que Ele vá mudar. Não digo que Ele vá mudar os seus planos. Mas mais do que mudar Deus, muda-nos a nós. O que é que diz a seguir? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. É isto que Ele promete. Ele não diz, e Deus vai fazer aquilo que vocês esperem. Não diz. Claro que há exemplos, particularmente no Velho Testamento, em que a oração, alguém orou e Deus mudou. Mas, neste presente tempo, eu creio que a oração serve mais para nos mudar a nós. Nós ficamos em paz com Deus. Falamos com Deus e digo, olha, isto está nas mãos de Deus. Eu agora posso descansar, aconteça o que acontecer, eu espero em Deus. Esta é a postura, penso eu, que é a postura correta. Se vocês forem a ver em todas as epístolas de Paulo, quando Paulo ora, diz que ora pelos crentes, e ele orava pelos crentes mesmo. Não é daqueles que diz que ora e não orava nada. Ele orava mesmo. Reparem como é que ele ora. Vamos aqui rapidamente, isto vai ser um bocadinho, vou pedir ao Rui para ser rápido, em Romanos 1, é logo no início de cada epístola. Romanos 1, versículo 9. Romanos 1, 9, mas eu vou lendo. Porque Deus, a quem eu sirvo em meu espírito no Evangelho do seu Filho, me é testemunho de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de ir ter convosco. Então, como é que ele ora? Ele ora para que possa estar com eles. Ora por saúde deles? Não ora. Vamos ver Coríntios. Vamos ver primeiro aos Coríntios, capítulo 1. Exatamente. Versículo 4. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos neles e em toda a palavra e em todo o conhecimento. Ele ora é sempre temas espirituais. E nós poderemos ver nas outras passagens em que ele ora sempre pelo bem-estar espiritual dos crentes. E eu até costumo dizer isto, e talvez me possam ajudar. Vocês veem alguma vez Paulo a orar por saúde física? Exatamente. Eu vejo 3 vezes. 3 vezes. Não é? Ora 3 vezes. Não é? Em 2 aos Coríntios. Mas atenção, eu não estou com isto, mas eu vou explicar daqui a um bocado. Eu não estou com isto, olha, esqueçam lá. Estás doente, olha, deixa lá isso. Esquece. Nem vale a pena pedir a Deus. Não vou dizer isso de maneira nenhuma. Mas vamos ler aqui então. 2 aos Coríntios 12, versículo 7. Porque ele fala de ter subido ao céu, de ter arrebatado até ao 3º céu. E depois, versículo 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Aqui, reparem uma coisa, é que ele devia ser tão mau, tão duro, que mesmo Paulo, com a fibra espiritual que tinha, com a determinação que tinha, ele aguentava tudo. Ele ainda assim orou 3 vezes ao Senhor. Que ele devia ser duro. Não devia ser só uma dor de cabeça, uma dor de dentes. Devia ser uma coisa mesmo que o incomodava e que, reparem no seguinte, ele poderia pensar assim, mas isto provavelmente, estavam a dizer, queremos nós que este espinho na cara seria algum problema da vista, porque ele, há várias situações em que dá a entender que ele sofria de problemas de visão, porque ele diz que grandes letras os escrevi,
fala que vocês pudessem arrancar os vossos olhos e me dar, vocês faziam isso, e que provavelmente até o desfigurava de certa forma, talvez até estivesse associado ao grande clarão que teve quando se converteu. São suposições, mas não é pôr-nos aqui a adivinhar. São suposições legítimas, mas que o incomodava grandemente. E que ele pensava assim: se eu não tivesse isto, eu conseguia servir o Senhor muito mais. Porque há certas coisas que nós pensamos assim: mas que benefício é que há? Nós pensamos: que benefício é que há o irmão Vieira estar naquele estado agora que está? Nós não percebemos. E claro, pedimos ao Senhor: tu sabes todas as coisas, mas sabes que nós gostaríamos que ele estivesse bem, que ele fosse restabelecido. Mas quem é que nos garante que é o melhor? Eu não consigo ver que vantagem é que há. Não é? Eu não percebo. E Paulo, se calhar, precisou que fosse o Senhor a dizer o quê? A minha graça. Ele disse-me, versículo 9: a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade depois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que a mim habite o poder de Cristo. Porque por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Porque assim, o nosso objetivo na vida é o progresso do Evangelho. É que o nome de Cristo seja conhecido e que almas venham ao seu conhecimento. Porquê? Porque a vontade de Deus é que todos os homens salvem e venham ao conhecimento da verdade. E quem é que nos garante que eu estando bem, sentindo-me confortável, que vai haver maior proveito para o Evangelho? No caso de Paulo não foi. Foi através da sua prisão que Deus conseguiu fazer uma obra mais vasta, porque o Evangelho foi a sítios que nunca iria se ele estivesse a viajar. E apesar de lhe doer isto, ele percebeu: o meu poder se aperfeiçoa o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, Deus consegue fazer na mesma. Só que é difícil. É difícil. E o que é que nós fazemos quando passamos por estas situações? Nós dizemos: ok, o poder do Senhor se aperfeiçoa nas minhas fraquezas, portanto, olha, é fácil falar quando é com os outros, não é? É fácil chegar aqui e dizer: olha, irmão Vieira, o poder do Senhor se aperfeiçoa nas fraquezas. Ou dizer a outro irmão qualquer. E quando for comigo? Aí já é outra história, não é? Mas o meu discurso deve ser o mesmo. E eu gravo isto, eu espero, se um dia eu precisar de ouvir o Daniel de 2023, eu vou ouvir e dizer: o que é que este indivíduo, a vida não lhe corria assim tão mal quanto isso, tinha saúde, tinha alguma estabilidade financeira, a sua família estava aparentemente tudo bem. Ora, deixa-me o que é que ele dizia na altura. Eu espero ser capaz de dizer a mesma coisa. Mas para isso é preciso, para nós podermos ter esta presença de espírito, este discernimento, é importante que as nossas petições sejam conhecidas diante de Deus e que nós saibamos orar com entendimento. Não é como alguém dizia que às vezes os crentes a pedir a Deus é como se pegassem pelos colarinhos a dizer: tu dá-me isto. Às vezes as pessoas parecem que agem com Deus assim. E quem é que me garante que aquilo que eu quero é o melhor para mim? Quem é que me garante? Claro que eu quero. Paulo percebeu, não era o melhor. Porque nós aprendemos muito mais com o sofrimento do que quando as coisas correm bem. Só que ninguém quer. Quem é que quer aprender sofrendo? Olha, eu não quero. Mas aprendemos muito mais com o sofrimento do que quando tudo corre bem. A realidade é essa. E o nosso objetivo na vida qual é? É aprender ou não sofrer? Eu queria as duas coisas, mas o Senhor sabe todas as coisas. Então nós temos de perceber: Deus sabe o que é melhor para nós. E nós... Eu vou citar-vos aqui 2 ou 3 passagens assim de cor, talvez não consigas rapidamente, mas a Bíblia diz que não sabemos pedir como convém. Em Romanos 8, não é? Romanos 8, não sabemos pedir como convém, não é?
Agora não... Tá, 8:26. Romanos 8:26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos pedir como convém. Imaginem, e isto é terrível quando as pessoas pegam na Bíblia e se agarram a estas passagens. Esta aqui. Tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Imaginem que nós não sabemos o que pedir, como convém. E agora, tudo o que pedires será feito. Cuidado. Esta passagem não nos diz respeito. Ele fala para o seu povo, fala para os seus discípulos. Não creio que nós possamos aplicar esta passagem agora a nós, dizer: o Senhor disse, tudo o que eu pedir, desde que seja com fé, até se pedir para este monte se desarraigar e ser lançado no mar, eu consigo. Desde que tenha fé. Nós não sabemos pedir como convém. Mas sabem uma coisa? Efésios 3:20. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além. Isto, eu acho que já vos disse, isto do ponto de vista de português eu não sei se está correto. Tudo muito mais além. Não, tudo muito mais abundantemente além. São 5 superlativos. Tudo muito mais abundantemente além. Daquilo que podemos ou pensamos segundo o poder que em nós opera. Eu não sei como é que isto é no grego, mas o tradutor traduziu desta forma. Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Quando nós pedimos a Deus algo, Ele se calhar fica estupefacto a pensar: a sério que só estás a pedir isso? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu tenho recursos ilimitados e tu só me estás a pedir isto. Imaginem o que é o rei de um certo domínio dizer a um dos seus súbditos: pede o que quiseres. E a pessoa diz: olha, eu quero... A cabeça de João Batista. Exatamente, mas pediu pouco, não é? Pediu pouco. Mas aí, no caso, exatamente. Até metade do meu reino pede o que quiseres. Mas eu estava a falar de outra coisa, mas sim. Mas aí ela pediu isso porquê? Porque aquilo resolveu o problema dela. O problema dela era o João Batista dizer: tu não devias estar casado com esta mulher. Então, aquilo foi uma maneira dela continuar casada ilegitimamente com aquele homem. Mas imagina o que é o rei dizer: pede o que quiseres. E a pessoa pedir uma coisa, uma ninharia, uma bugiganga, que nem sequer é de ouro. A sério. Desperdiçaste esta oportunidade de pedir o que quisesses. Nós não devemos ir a Deus. Uma coisa muito importante que nós temos de perceber é que Ele sabe melhor do que nós o que é melhor para nós. E que pode acontecer que aquilo que nós pensamos que é melhor para nós não é o melhor para nós. Eu costumo dar sempre este exemplo, se calhar já me ouviram. O rei Ezequias. Já ouviram falar no rei Ezequias? Foi um bom rei. Já é um descendente de Davi, de Salomão e por ali fora, da linhagem de Davi. Foi rei em Judá. Em Israel os reis eram todos maus. No sul houve alguns bons reis. O Ezequias foi dos últimos bons reis que houve. E a dada altura eles tinham sido invadidos e estava mesmo o rei da Assíria estava lá a cercar a cidade de Jerusalém, pensando que ia conquistar, e por essa altura o Ezequias ficou doente. E o Senhor diz-lhe: prepara-te, vais morrer. E ele ficou muito triste. Ficou muito triste. Deus deu-lhe tempo: olha, resolve a tua vida, põe em ordem a tua casa, ou seja, a sucessão do trono e tudo mais. Vais morrer. E ele vira a cabeça para a parede e ora a Deus: Senhor, eu tenho sido tão bom para ti.
concede graça ao teu servo e tal. Então, tinha sido o profeta Isaías que lhe tinha ido dar esta notícia. E o Isaías ia a sair e Deus diz, ok, volta para trás e diz, olha, vais ter mais 15 anos. E ele teve mais 15 anos. Sabem o que é que aconteceu nesses 15 anos? Teve, como? Foram maus. Foi ao rei. Isso vai ser a seguir. Teve um filho, Manassés, que foi o pior rei que Judá conheceu. Diz a Bíblia que fez errar tanto a nação de Judá que fizeram pior do que os povos que Deus desterrou, os cananeus, desterrou da terra. Fez pior. Ofereceu em sacrifício o seu próprio filho. Além disso, naquela altura, recebeu uma visita, como para dizer, olha, ficamos contentes, soubemos de que recuperaste a tua doença e viemos visitar-te. E vieram os emissários de um reino pequenino na altura, que era da Babilónia. Da Babilónia. Que na altura ninguém sabia o que era a Babilónia, mas depois veio-se a saber. E o Ezequias o que é que faz? Mostra-lhe tudo. Olha aqui o meu palácio, isto e aquilo. E eles a tomar notas. Anos mais tarde, o profeta diz-lhe, porquê é que fizeste isso? Estas mesmas pessoas vão conquistar a cidade. Ou seja, valeu a pena viver aqueles 15 anos a mais? É assim, nós gostamos de estar vivos, não é? Eu acho que todos nós apreciamos a vida. Sabe-nos bem. Ninguém está com pressa de morrer, acho eu. Mas aqueles 15 anos a mais foram uma desgraça. Portanto, quem é que me garante que eu ter a resposta que eu desejo é o melhor? Até pode ser melhor para mim, mas será melhor para o plano global de Deus? Nós temos de perceber que a nossa vida aqui neste mundo não é, em primeiro lugar, para nós, para o nosso bem-estar físico. É para o nosso bem-estar espiritual e, acima de tudo, o progresso do reino de Deus. Então, eu deixei-vos este pensamento na semana passada e vou terminar agora com ele. O que é que Deus... Não, se eu for um médico e lhe disser, olha, eu tenho este problema e eu quero que me receite isto, isto e isto, ele provavelmente não vai gostar. Claro que se for medicação habitual, provavelmente não vai levar a mal. Mas imaginem o que é, eu ir a um especialista pela primeira vez, ele não me conhece de lado nenhum, eu digo, olha, eu tenho este problema e eu quero que me resolva desta e daquela maneira. Ele provavelmente ou me manda sair do consultório ou passa-me um raspanete de todo o tamanho, porque eu estou a querer intrometer-me no seu trabalho, a dizer como é que ele deve fazer o seu trabalho. E ninguém gosta que uma pessoa que não sabe o que é o nosso trabalho nos diga como é que há de fazer. Ok? E Deus é o médico dos médicos. Não é? Como muitos gostam de dizer. Deus é o médico dos médicos. Deus é capaz. É verdade que Deus é o médico dos médicos. Portanto, não é nosso dever dizer a Deus, de que diz aqui, as nossas petições sejam tudo conhecidas. Nós devemos dizer a Deus, Deus, olha, passa-se isto comigo. Tu sabes o quanto isto me transtorna. Peço que me ajudes a passar por esta situação da melhor forma possível. Tu sabes que eu desejo ficar curado, mas tu sabes todas as coisas. É assim que devemos... Creio que é assim que devemos orar. Mas então não devemos ser nós a dizer a Deus o que é que Ele deve fazer. Qual é a receita de Deus para as nossas tribulações, para as nossas doenças, para as situações difíceis pelas quais passamos? Duas coisas. A receita de Deus são duas coisas. Graça e paz. Graça, o que é que Ele diz daquela passagem que lemos há bocado? A minha graça te basta. É o que Deus receita, é graça, Ele dá a graça. E a outra é paz, nesta passagem que acabamos de ver. A paz de Deus
que excede todo o entendimento, ou seja, vai para além da nossa compreensão. Ou seja, nós não compreendemos. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum Paulo dizer que se alegra nas fraquezas. Mas faz cá na cabeça de alguém. A paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Porque os nossos corações, o nosso coração é enganoso. Os nossos sentimentos são enganosos. Portanto, nós precisamos da paz de Deus para nos sossegar, para nos deixar descansados. Olha, Deus sabe o que está a fazer. Eu não sei o que é que Ele está a fazer. Mas Ele sabe o que está a fazer. E eu tenho de descansar nisso. Então é graça e paz. Sempre. Mas sabe uma coisa? Graça e paz, o que é que isto nos faz lembrar nas epístolas de Paulo? É sempre o quê? Graça e paz. Porque onde é que isso aparece sempre nas epístolas de Paulo? A abrir, não é? A saudação é sempre graça e paz. Da parte de Deus e de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em todas as epístolas ele diz graça e paz. Excetuando algumas. Sabem disso, graça e paz em todas, não é? Penso que não estou a dar nenhuma novidade. Efésios, por exemplo, a vós, graça e paz. Filipenses, graça e paz. Colossenses, graça e paz. Deixa-me mandar aqui mais um bocadinho para a frente. Timóteo, graça, misericórdia e paz. Algumas dizem misericórdia, que é nas epístolas pastorais. Porque realmente Paulo percebia que quem tem a responsabilidade da obra de Deus precisa de uma dose redobrada da misericórdia de Deus, porque não é fácil. Não é fácil. Mas eu queria agora fazer aqui uma pequena analogia, uma pequena aplicação. Tal como graça e paz é sempre. Deus promete sempre graça e paz. Em qualquer situação. E às vezes Deus revela a sua misericórdia. Diz, ok, eu vou dar-te aquilo que tu desejas, porque eu percebo que é o melhor para ti, é o melhor para a obra. Mas isto não acontece sempre. Atenção, Deus é sempre misericordioso, sempre. Mas nem sempre nos dá exatamente aquilo que nós desejamos. Por vezes Deus apieda-se. E eu lembro de uma situação de Epafrodito, nesta mesma epístola aos Filipenses, em que o Epafrodito foi aquele crente que Deus utilizou para levar uma oferta aos crentes. Numa oferta dos crentes de Filipos a Paulo. E Paulo diz que ele ficou doente, não fez caso da vida, ele queria era que o dinheiro chegasse a Paulo. Teve quase à morte. Mas, o que é que diz? Deus se apiedou dele. Ou seja, não morreu, mas podia ter morrido. E não foi por ele ter sido mais espiritual ou mais devoto a Deus. Nós não sabemos o porquê. Mas por vezes Deus concede aquilo que nós gostaríamos que Ele nos desse. Mas nem sempre. Mas em qualquer situação Deus dá a graça, Deus dá a paz. Eu vou terminar aqui com uma história verídica. Aliás, duas histórias verídicas, se me permitem. E termino com isto que já me alonguei um pouco, mas quero contar-vos estas duas histórias. Há uns anos, vocês talvez se recordem, alguns se recordarão, conhecem o irmão Pires, das Costeiras, que perdeu o filho há para aí 20 anos, o Ruben, perdeu o filho, o Ruben. E conhecem a Susana, que é a irmã mais velha. E há uns tempos, num encontro de jovens, ele chamava-se Ruben, teve um problema na cabeça, ele andava nos bombeiros, era voluntário nos bombeiros. Isto é importante para vocês perceberem. Eu prefiro falar das pessoas, dos nomes das pessoas, também estamos aqui só entre nós e também não vou revelar nenhuma informação confidencial. E num encontro de jovens, alguém quis dar um testemunho de como Deus é bom. Então contou a história de uma pessoa que se chamava Ruben, que andava nos bombeiros também, e que teve um problema de um tumor na cabeça,
Mas o Senhor se apiedou dele e ele sobreviveu. E o Senhor é bom. Estava lá a nossa irmã Susana e disse, eu também tenho uma história parecida. O meu irmão, Ruben, também era voluntário dos bombeiros, teve um problema na cabeça, mas partiu. Mas o Senhor é bom na mesma. E é isto que nós temos de perceber. Alguém poderia dizer, vamos só contar a história bonita. Não, nós precisamos de ouvir as duas histórias. Porque não sabemos o que é que vai acontecer connosco. Porque sabem que em certos meios só contam as histórias de vitória. Em que tudo corre bem. Em que vivem todos felizes para sempre. Com saúde. E que ninguém morre. Mas não sabemos que toda a gente morre. Não é? Se o Senhor não vier antes, daqui a 100 anos, nenhum de nós vai estar aqui. A não ser que a ciência evolua muito e o Lucas ainda se aguente por cá. Mas de resto, se o Senhor não vier antes, daqui a 100 anos nós estamos cá. Todos nós vamos partir de alguma maneira ou de outra. Ou seja, a dada altura, os finais felizes que alguns querem pintar não vai acontecer. A morte vai momentaneamente vencer, mas depois leva os que são do Senhor para a eternidade junto dele. Uma outra. Mas nós precisamos contar as duas histórias. Não vamos contar só a história do Ruben, que o Senhor é bom porque ele sobreviveu. Vamos contar também a história do Ruben, que nós não percebemos porque é que o Senhor o levou. E lá está. Imaginem o seguinte: que benefício é que houve para a obra de Deus o Senhor ter levado o Ruben? Poderia ser útil na obra de Deus. Vocês sabem como é que é a igreja nas costeiras, tem poucas pessoas, uma igreja pequenina. O Ruben faria falta lá. Eu não percebo. Percebem? Eu não percebo. Porquê é que o Senhor o levou? Não sei. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Por exemplo, porquê é que levou o nosso irmão Eliseu? Ainda novo. A falta que ele fazia à sua igreja local e à sua família, como era importante. Nós não percebemos. Mas também não nos vamos ficar sempre com a ideia que isto é Deus a ser mau, porque se Deus fosse bom, só nos dava coisas boas. Isso é uma ideia completa. Isso é criar uma ideia errada de Deus. Então, última história sobre isto. Há uns 2 ou 3 anos, num culto online, um irmão nosso pregou e basicamente a mensagem dele foi um testemunho interessante, mas aquilo não era propriamente uma mensagem, era um testemunho. E deu testemunho de como o Senhor foi piedoso para com ele, porque ele precisava de um rim, porque era doente, não sei como é que se diz, fazer hemodiálise. Mas vocês percebem, ele precisava de um rim. Então fez um transplante do rim e depois de algumas complicações lá conseguiu ter um transplante do rim e agora vive de uma forma quase normal. O Senhor é bom, extraordinário. Por azar, ou não é por azar, mas por coincidência, nesse mesmo culto online, estava um irmão nosso que já tentou fazer um transplante do rim e não conseguiu. Não foi, o corpo rejeitou. Mas ainda assim, ele diz, eu tenho de ir, penso que 3 vezes por semana, ou acho que é todas as noites, eu não sei, mas vai à noite fazer hemodiálise e até dorme durante a hemodiálise. Porque quem não tem rins funcionais precisa fazer hemodiálise para conseguir ter alguma qualidade de vida e não, os rins não estão a trabalhar, no fundo. Mas ele até consegue dormir. Ou seja, Deus, de uma forma, para como uma pessoa agiu de uma maneira, deu-lhe aquilo que ele desejava, ao outro não deu aquilo que ele desejava, mas deu graça para suportar aquela situação. Portanto, não criamos uma ideia de que Deus vai fazer desta maneira ou daquela, mas sim, esperar, olha, eu vou esperar e Ele fará o que lhe aprouver. Eu disse que era a última história, mas vou contar agora uma bíblica. Lembram-se de Naamã? Qual era a ideia de Naamã? O profeta vem e... Olha, mas esta passagem já tem de ler porque é demais. É demais e é parecidíssimo com a atitude que por vezes as pessoas têm. Diz assim, o Naamã ficou todo chateado quando chegou à porta do Eliseu e o Eliseu não. O Eliseu disse ao servo, vai e diz isto. Toma banho 7 vezes no Jordão e fica charado. E então, ele ficou todo indignado e disse,
certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ou seja, ele já tinha o filme todo feito. Deus vai fazer isto e aquilo. E não era nada disto que Deus tinha planeado. Portanto, Naamã era descrente. Na altura. Mas nós que somos crentes e temos o conhecimento pleno da palavra de Deus, temos a responsabilidade, temos a obrigação de agir para com Deus de outra forma. Não é dizer, Deus, vais fazer isto e aquilo, porque é aquilo que eu quero. E já me alonguei, eu disse que era 20 minutos, 20 e tal minutos, é 20 e 15 minutos. Mas fiquemos com estes pensamentos e percebamos o que é que Deus anda a fazer. Porque se percebermos um pouquinho do que Deus anda a fazer, podemos não perceber tudo, mas a maneira, de um modo geral, a maneira como Deus age, vamos privar de dissabores. Porque não vamos esperar de Deus algo que Ele não dá. E fiquemos com a receita de Deus. Qual é a receita de Deus? Graça e paz. E por vezes, Ele apieda-se. Ele tem sempre piedade, mas pode conceder-nos, sem nosso prejuízo, aquilo que nós desejamos. Se o Senhor nos abençoe. Exatamente. Tem um propósito. O propósito do Senhor, Claro. Ele é soberano. É soberano, exatamente. A Tiago prometeu que ele fosse tribulado. Exatamente. A Pedro libertou. Exatamente. Não, é um excelente exemplo. Porque é que poderia a família de Tiago pensar assim, mas então o Pedro, uns são filhos, outros são enteados, não é? Mas nós não percebemos. É preciso ter muita fé, muita dependência do Senhor. Porque não sabemos qual vai ser a nossa história, qual vai ser o nosso desejo. O Senhor sabe tudo. Exatamente. E graças a Deus por ele saber. Ele sabe o que está a fazer. Ele sabe o que faz. E nós só ganhamos em perceber que Ele é Deus e Ele é que é Deus e nós somos meros servos inúteis. O Senhor nos abençoe.